envolvendo em seu amor, que a semente em mim plantada possa vir a germinar. Mentor, meu amigo e guia, que está sempre junto a mim, em todos os meus tropeços, inspira meu caminhar, inspira meu caminhar, inspira meu caminhar. Saudamos carinhosamente a todos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se das claridades eternas para o nosso despertar e saber da importância, vivenciando-as onde quer que estejamos. E é da lei que sempre estamos no lugar certo, com as criaturas que mais precisamos, onde a necessidade é sempre de um para com o outro. Que a luz deste encontro favoreça a iluminação para a compreensão e entendimento, sabendo que o Pai Celeste acompanha a todos os filhos devotadamente. Nossas preciosas lições do Evangelho serão trazidas pela expositora Elizabeth, que possamos estar com a companhia dos benfeitores celestes e de Jesus nestes pequenos momentos. Que assim seja. Olá a todos, sou Elizabeth e com as bênçãos de Jesus estamos aqui reunidos para recebermos as dádivas do alto através das lições que serão apresentadas neste encontro. Estamos sob o amparo da equipe espiritual da Casa de Irmã Lina, que nossos corações estejam receptivos para a reflexão de hoje. Vamos juntos aprofundar um pouquinho mais sobre o Evangelho no Lar, não da forma que ele deve ser feita, porque isso nós já sabemos, mas um estudo mais aprofundado sobre os benefícios do Evangelho e por que é que Jesus fez esta colocação a Pedro. E como diz Emmanuel na introdução da obra Jesus no Lar, ele fala que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova. O domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Este era o objetivo de Jesus, que a partir daquele momento, a prática do Evangelho no lar, né, essa reunião familiar, fosse realmente se constituindo e se fortalecendo. Nós vimos que não foi bem isso que foi acontecendo. E para entendermos um pouquinho mais, né, para podermos refletir sobre as bênçãos da doutrina espírita, fazendo esse resgate sobre o culto do Evangelho no Lar. Então, com base nas reflexões do Consolador Prometido, porque olhar para as famílias, considerando a imortalidade do espírito, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a justiça divina, os condicionamentos que reúnem corações, que reúnem histórias em um mesmo teto, facilita a nossa compreensão de problemas graves da vida em família. O ponto inicial para a nossa reflexão é que nós somos espíritos imortais. Importantíssimo isso. E André Luiz, na obra Espírito de Verdade, ele diz
que nossa conduta é o processo e a nossa consciência é o tribunal. Mas nós não tínhamos este conhecimento, né? Jesus mesmo disse, quando veio, que nós éramos cegos, sendo conduzidos por cegos. E esta cegueira foi, né, acompanhando ao longo dos séculos, apesar de todo o movimento para o despertar das consciências, mas tratados como seres materiais, né, dificultou bastante nos aproximarmos e realmente abrirmos as portas do lar para a presença viva de Jesus, né? Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, na lição número 12, intitulada Família, ele traz para nós uma reflexão bem importante, que ele fala assim, a família consanguínea, e ele faz questão de colocar consanguínea porque nós sabemos que existe a família espiritual. Estas questões estão diretamente ligadas às famílias consanguíneas. Não, as famílias consanguíneas podem e certamente conseguem construir famílias espirituais. Mas aqui ele está se referindo ainda aos laços da consanguinidade. Então ele diz, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos, reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve, certo? Ele está dizendo aqui que nós somos espelhos, né? Refletindo uns nos outros as nossas fragilidades, com o objetivo de nós aprendermos a olhar para nós. Mas, durante muito tempo, nós simplesmente focamos no externo, né? No outro. E quando Jesus traz este convite para olhar para dentro de nós mesmos, mostrando que as causas não estão no outro. O outro é só um agente facilitador para que eu possa enxergar em mim aquilo que precisa ser trabalhado. É o grande desafio, né? Por esta falta de conhecimento, por essa ausência da presença verdadeira de Jesus, porque não é porque se segue uma religião, não é porque se é espírita ou católico, ou seja o que for, que nós trazemos a luz para dentro do nosso lar, né? O conhecimento fica muito na superficialidade, na teoria, e nós esquecemos que os ensinamentos de Jesus não é para teoria, não. É para ser trabalhado individualmente. Individualmente, né? E aqui no finalzinho ainda da lição 12, Emmanuel diz assim, temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então, esses clichês inquietantes, como ele diz, são padrões repetitivos, porque se o ser vem com um comportamento que não foi iluminado, que não foi trabalhado, ele continua repetindo
o mesmo padrão. São esses clichês que ele colocou aqui que nós vamos plasmando na memória do destino, né? Então, nós fazemos o nosso destino. Então, quando na epístola de Tiago ele diz: o amor cobre a multidão de pecados, é exatamente isso que Emmanuel está dizendo. Enquanto estes clichês não forem reconhecidos e trabalhados sob a luz dos ensinamentos de Jesus, nós vamos continuar repetindo o mesmo padrão até cair a ficha, né? Até que a dor, que é a grande aliada nossa, venha e traga para nós, então, recursos para nós podermos trabalhar estas situações. Mas aí, né, tem sempre aquela questão: o ser tem que querer, tem que despertar. Por isso, o trabalho é individual e desafiador, porque nem todos estão conscientes disso. Mas, para nós entendermos um pouquinho mais como é abençoado o Evangelho dentro do lar e por que Jesus implantou esse Evangelho como o medicamento de amor para a cura das relações nos núcleos familiares, e que isso gera toda uma bênção em sociedade, né? Nós vamos tomar por base as reflexões do Consolador prometido, porque olhar para a família considerando a imortalidade do espírito, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a justiça divina, os condicionamentos que reúnem corações, que reúnem histórias em um mesmo teto, facilita a nossa compreensão de problemas graves da vida em família. O ponto inicial para a nossa reflexão é que nós somos espíritos imortais. Isso é fantástico, é o ponto crucial, né? Enquanto nós não temos esta consciência de que somos seres imortais, então, que nós somos espíritos num processo de aprendizado, num processo de evolução, nós ficamos presos aos clichês, tá? Porque ficamos ainda presos à materialidade. Isso dificulta bastante o despertar da consciência. Então ele diz, André Luiz diz na obra O Espírito da Verdade, que nossa conduta é o processo e a nossa consciência é o tribunal. Então, para que nós possamos trabalhar isso, né, Jesus realmente tem que estar presente no nosso lar. E nós temos que entender que se ele não estiver realmente trabalhando dentro de cada um de nós, nós não conseguimos desfazer vários clichês que estão presentes, reunidos no nosso lar. Emmanuel tem uma outra mensagem que fala sobre desafetos. Esta mensagem foi psicografada em reunião pública do dia 31/10/1958, no Centro Espírita Vicente de Paulo, na cidade de Uberaba, de Minas Gerais. A obra se chama Através do Tempo. São espíritos diversos. Mas nesta mensagem, Emmanuel diz assim: amar aos nossos adversários desde o presente, ofertando-lhes o coração em forma de tolerância e trabalho, devotamento e ternura, é a fórmula exata para a solução dos grandes problemas que tantas vezes, por invigilância e leviandade, endereçamos lamentavelmente ao futuro. Endereçamos lamentavelmente ao futuro.
Aqui é os clichês que ele falou lá no Pensamento e Vida. Lembremo-nos de que ainda ontem acalentávamos antipatias e desafetos, cultivando o ódio, a afeição de serpe no seio. Recordemos que semelhantes laços de trava algemavam-nos o espírito às largas sendas inferiores, impondo-nos reencarnações difíceis e angustiosas nos campos de purgação da experiência terrestre. Enledados a eles, renascemos no mundo, e porque se nos retarde o amor nos testemunhos de paciência e compreensão, somos constrangidos pela justiça perfeita a recebê-los compulsoriamente nas teias da consanguinidade, convertendo-se-nos o templo familiar em triste reduto de sofrimento. É assim que, reinternados na terra, quase sempre acolhemos na forma de entes amados velhos inimigos que se origem no santuário doméstico em nossos credores intransigentes. Surgem os filhos tiranizantes e ingratos ou parentes invulneráveis ao nosso melhor carinho, obrigando-nos a mais doloroso acerto, porque, estruturado em suor e pranto, quando o nosso perdão puro e simples conseguiria fundir a bruma aviltante da crueldade em brisa de esquecimento, para que não estejamos amanhã em lares metamorfoseados em pelourinhos por força dos corações queridos que o resgate transforma em verdugos e inquisidores de nossos dias, saibamos amar desde hoje os que nos apedrejam ou firam, atormentem e caluniem, porque, em verdade, o mal é apenas mal para aqueles que o fazem, transmutando-se em bem naqueles que o recolhem entre a paz do silêncio e a prece da humildade, por saberem que a vida é sempre luz de Deus. Difícil, né, meus queridos? Mas é isso. Por isso que Jesus colocou que era tão importante o Evangelho dentro dos lares, porque são ali que estão os nossos maiores desafios, porque durante um longo tempo nós reencarnávamos presos a certos clichês de comportamento. Então, quando nós abrimos as portas do nosso lar para a entrada de Jesus, mas com consciência, né? Nós entendemos que Jesus tem que entrar primeiro dentro do meu lar interno. É aqui dentro do meu lar interno que Ele começa a fazer o trabalho mais importante. Porque um coração desperto à luz de Jesus vai conseguindo, né, mudar os reflexos que Emmanuel fala lá no início daquela lição 12, né? Porque nós vamos vendo, olha, determinada situação, determinados comportamentos me fere profundamente, causa muita dor em mim, me tira do sério. Opa, agora eu vou refletir por quê? Porque o outro está sendo um espelho para mim. Então eu trago dentro de mim estados emocionais muito similares a eles, que precisam ser iluminados para que nós façamos construções de laços de luz e não de algemas, né? Então
Então, o Evangelho no lar, ele tem esta finalidade, de naqueles encontros, quando nós estamos diante das lições de Jesus, às vezes estamos em momentos de desafios, abrimos o Evangelho ao acaso e vem a lição certinha, certinha. E nós podemos refletir de uma forma amorosa sobre aquilo. Não se cria discussões, não, apontando erros, não. Simplesmente se vale daquilo para que cada um possa refletir. Vamos refletir sobre isso, sobre o nosso comportamento, com base no que Jesus está ensinando para nós, apresentando para nós. Nem todos vão compartilhar, né, de querer participar, não importa. Cada um de nós que começa a fazer esse trabalho com verdade, com sinceridade, com consciência, usando o Evangelho como o remédio para curar as nossas particularidades, nós vamos sim auxiliando, sendo semeadores. Ele fala de um silêncio. Esse é o silêncio educativo, não é aquele silêncio que guarda e fica remoendo, não. É um silêncio educativo, o silêncio onde eu preciso refletir sobre aquilo e no momento mais adequado nós podemos conversar sobre isso. Né? São posturas importantes que nós temos que desenvolver quando nós temos grandes desafios no lar. Que nós possamos, meus queridos, prestar mais atenção dos benefícios que o Evangelho causa dentro dos nossos lares. Se ele está sendo utilizado como medicamento de almas, tá? Não somente uma prática que a doutrina trouxe para nós. Ele tem que ser muito mais do que isso. Que a grande luz de Jesus nos envolva e que juntos nós possamos vibrar muito amor, muita paz, que o Evangelho de Jesus se torne uma grande construção em todos os lares, principalmente no momento atual em que nós nos encontramos, né, onde os corações estão muito oprimidos, que nós possamos levar essa mensagem. Leia o Evangelho, traga Jesus para o seu lar, que Ele abençoe as mentes e os corações em desalinho, que envolva, né, os lares em paz, em harmonia, porque este é o propósito de Jesus nos nossos lares, para que nos auxilie a termos consciência de que não estamos inseridos neste contexto à toa, né? Sem um propósito divino, porque a família não é uma construção humana, é uma instituição divina e abençoada, e através da família nós damos grandes saltos para formar a família universal, porque estamos entregando à sociedade as vidas de relações, espíritos mais, né, iluminados, mais conscientes, e que Jesus possa nos envolver em paz, em harmonia e curar as feridas dos corações com o seu amor e a sua verdade. Obrigada a todos, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Beth, somos muito gratos a você por esta oportunidade de nos conduzir para relembrarmos as lições de Jesus. Nós sabemos que a todo tempo estamos sendo convidados a receber valores que trazem em si sementes de luz que precisam serem cuidadas, trabalhadas por cada um de nós, para que se transformem em luzeiro nos nossos caminhos.
e nesta tarde tivemos esta grande chance de relembrarmos as lições importantes do Senhor Jesus. Muito grato, que Jesus te abençoe. Neste momento que muito recebemos, grandes possibilidades para renovar os nossos caminhos, nosso entendimento, rogamos a Jesus por todos aqueles que ainda não despertaram para buscar as leis de Deus, que não confiam e não aceitam ao Senhor. Por todos os enfermos, são muitas dores do corpo e da alma, que o médico maior e seus auxiliares possam levar o lenitivo que carecem. Por aqueles que trazem provações tão definidas, que busquem a força em Deus, Pai de misericórdia infinita, que a ninguém desampara. Por todos aqueles que estão tristes, oprimidos, aqueles que perambulam pelas ruas, aqueles que são desprovidos de recursos básicos para viver, que encontrem a força para se reerguerem. Por todas as casas de orações, para que sejam pontos de luz a iluminar corações de encarnados e desencarnados. Todos os frequentadores da casa da Irmã Lina, incluímos aqueles que sabemos das necessidades, onde se encontram, sejam neste momento abençoados e fortalecidos. Agradecemos Irmã Lina e seus auxiliares por nos oferecer esta casa pequenina, oficina de trabalho, templo de luz e de fé. Envolvidos todos neste encontro de muito amor, nós pedimos a permissão para que ele possa ser encerrado. Que continuem com muita fé e muita esperança em seus corações. Que assim seja, graças a Deus.